Cirona no dia 21. Perfeito? Então, eu agradeço novamente a Dentsply Cirona pelo convite e vamos lá, né? Vamos conversar um pouquinho essa noite sobre as zonas de transição para implantar, né? Tá todo mundo escutando? Tá dando para escutar, Cris? Tá ok? Tudo certinho, Zé. Dá para ver direitinho e estamos te ouvindo bem. Perfeito, então. Então, a gente vai falar um pouquinho das zonas de transição perimplantar e esse equilíbrio que nós devemos almejar entre os procedimentos cirúrgicos e protéticos, né, para conseguir excelência de resultados a longo prazo, né? Por que um equilíbrio, né? Porque, na verdade, nós temos que pensar desde o planejamento cirúrgico e a finalização com o planejamento protético para que a gente consiga excelência em prótese sobre implante, né, ou implantodontia. Não adianta nada fazermos uma cirurgia linda e maravilhosa e denegrirmos os conceitos protéticos, ou vice-versa, né? Fazer uma prótese linda e fazer um planejamento cirúrgico que se inicia de forma errada e automaticamente nós teremos prejuízos a longo prazo com relação aos resultados finais. Então, o meu objetivo aqui hoje é passar alguns conceitos que a literatura nos traz, passar alguns conceitos importantes para que eu consiga essa estabilidade desde o nosso planejamento cirúrgico até a parte protética e quais os conceitos atuais que nós devemos respeitar nessa zona de transição perimplantar para que eu consiga excelência nos resultados, né? Por muitos anos, as próteses sobre implante, elas foram feitas com uma filosofia e os trabalhos mais recentes, eu diria 2019, 2018 para cá, mostraram outras filosofias e é essas filosofias que eu quero mostrar para vocês, baseadas cientificamente, quais os fatores que nós devemos considerar para que a gente tenha estabilidade nessa zona de transição para implantar. O que nós devemos entender? O que você deve prestar atenção para que nós conseguimos resultados de excelência. E quando eu digo resultados de excelência, não devemos pensar na prótese imediata, né? Devemos pensar em como isso vai se comportar, como essa biologia vai se comportar a longo prazo. Por quê? Hoje, em implantodontia, né, o resultado, né, o sucesso está atrelado, obviamente, ao tempo que se permanece estável em boca. E temos fatores a se controlar com relação a isso, perfeito? Então, esses fatores que eu quero discutir com vocês rapidamente, né, de estabilidade tecidual perimplantar, para que a gente possa entrar nesses conceitos. Então, eu vou fazer uma pincelada rápida sobre alguns pontos importantes que nós devemos entender para que aí, então, a gente consiga linkar os fatores quando a gente estiver falando da zona de transição perimplantar. Não adianta nada eu falar só dessa área de transição perimplantar se a gente não entende alguns conceitos acima disso, ou seja, como o comportamento biológico acontece ali ao redor dessa área, o que norteia, né, os fatores biológicos perimplantares ao redor dessa região, para que a gente respeite esses fatores. E quando eu digo instabilidade tecidual perimplantar, significa eu entender a biologia perimplantar e respeitar a biologia perimplantar. O que isso houve uma curva de evolução, né, ao longo dos anos, né? Alguns conceitos, como eu disse a vocês, mudaram muito. Por quê? Percebeu-se que nós não estávamos proteticamente respeitando a biologia para implantar. E isso trazia alguns fatores, alguns resultados ruins a longo prazo. Então, esse respeito à biologia para implantar é extremamente importante. Perfeito? Então, quando a gente fala de estabilidade perimplantar, tudo se inicia pela estabilidade perimplantar quando eu quero o quê? Quando eu quero ter sucesso em implantodontia, quando eu falo em sucesso em implantodontia, não significa eu dizer que eu tenho um implante osso-integrado. Isso já passou, né? Na verdade, isso já é um conceito mais do que sedimentado. Nós precisamos entender que o sucesso hoje em implantodontia está totalmente ligado à previsibilidade tecidual. Se eu não tenho previsibilidade tecidual,
eu não tenho sucesso em implantodontia. E é por isso que os conceitos da periodontodontia evoluíram muito, né? Quando a gente vai nos congressos, a Europério, né, na Europa e os grandes congressos, mostram essa evolução científica da periodontia, o quanto ela é importante e os conceitos atuais que norteiam para que a gente consiga essa previsibilidade tecidual. Perfeito? Até porque resultados como esses, pessoal, não são mais aceitos, né, hoje na implantodontia como sucesso. Resultados como esse, na verdade, até um tempo atrás, nós tínhamos aí, o meu implante está osso-integrado há 15 anos, ok, mas o meu paciente hoje já não se satisfaz com resultados como esse, ele quer um dente como de fato ele é, ele não quer um parafuso sustentando uma prótese. Então, nós precisamos entender isso, precisamos entender da biologia para implantar, precisamos entender os fatores inerentes a todos esses eventos que acontecem na região periimplantar para que a gente consiga devolver ao meu paciente um dente como de fato ele almeja. Perfeito? Um dente perfeito e dar a ele uma previsibilidade a longo prazo. Devemos tirar da nossa cabeça que nós devemos simplesmente instalar um parafuso na boca do nosso paciente. Não. Nós precisamos entender tudo que vai acontecer ali biologicamente falando. Até porque muitas das escolhas que nós fazemos no ato da implantação pode gerar uma destruição, uma mutilação do nosso paciente a longo prazo. E hoje nós temos subsídios, temos artigos científicos, temos literatura que nos norteiam para isso. Há alguns anos atrás, eu diria, né, talvez há 20 anos atrás, nós não tínhamos recurso para discutir isso filosoficamente. Mas, como eu disse, com a evolução da ciência na implantodontia, hoje nós temos subsídios para entender o que vai acontecer e fazer a melhor escolha, poder selecionar o que vai trazer de benefício para o meu paciente, né? E não trazer uma mutilação a longo prazo ao meu paciente, como nesse caso, que eu tenho uma perda óssea significante, apesar do meu implante estar instalado e osso integrado, mas essa perda óssea gerada por uma contaminação a nível de conexão vai gerar remodelações periimplantares que pode fazer com que eu tenha que fazer procedimentos cirúrgicos muito mais invasivos, né, no futuro. Então, isso é sucesso em implantodontia? Hoje não mais, né? Como esse outro caso, com um tempo muito menor, 5 anos, e uma exposição a esse nível de tecido mole, né? Vários fatores biológicos negligenciados num caso como esse. Então, isso é sucesso, apesar de eu ter meu implante ósseo integrado? Obviamente que não. Como eu disse, meu paciente não quer mais um parafuso. Ele quer comprar um dente como de fato ele é. E para isso, nós precisamos entender alguns fatores para que a gente consiga sucesso. E quando eu falo de sucesso na implantodontia, primeiramente eu preciso entender o quê? Que o sucesso, como eu disse, ele está ligado à estabilidade tecidual. E essa estabilidade tecidual, pessoal, está inerente a fatores biológicos e fatores mecânicos. Os fatores mecânicos, né, que interferem na minha estabilidade tecidual, propriamente dito, ele está relacionado basicamente às conexões protéticas. E aí a gente vai começar a inserir alguns conceitos para que lá na frente da nossa apresentação a gente consiga linkar e vocês entender quais os respeitos que eu tenho que ter biologicamente falando nessa zona de transição para implantar. Nós sabemos que nós temos vários tipos de conexões, vários, eu diria, basicamente 3 tipos de conexões protética, né, entre prótese e implante, conhecidas como o hexágono externo, muito utilizado por muitos anos, que serviu como evolução da implantodontia, né, eu diria, o hexágono interno e o cone Morse mais recentemente, que é, na verdade, uma conexão que as pesquisas mostraram uma grande vantagem, né? Então, ao invés de eu ficar discutindo aqui sobre as conexões, eu trouxe, então, basicamente um resumo para vocês do que a literatura mostra para a gente nessa relação abate-implante, né? Conexão prótese-implante. Quando a gente faz um apanhado na literatura, a literatura nos mostra
que, em termos de comparativos entre as três tipos de conexões, as vantagens biomecânicas e biológicas com relação ao cone Morse em relação aos outros tipos de conexão são significantes. E eu diria que essa primeira vantagem, né, que é a melhor estabilidade de conexão, né, do cone Morse, é uma grande vantagem que desencadeia todas as outras, né? Porque quando eu tenho estabilidade da conexão, eu tenho um selamento bacteriano interessante. Esse selamento bacteriano automaticamente faz com que eu não tenha irritação nas margens e faça com que eu tenha um ambiente como esse, ó, um ambiente na qual eu tenho um selamento biológico entre abátema e implante que permite acomodação dentro dos meus tecidos sobre o topo do implante, permite acomodação do tecido mole ao redor do meu abátema e permite um volume tecidual que sustenta isso a longo prazo, mesmo mediante aos fatores externos que esse dente vai ser submetido, como placa bacteriana, e trauma, às vezes pacientes fumantes, enfim, outros fatores que vão tentar irritar esse tecido. Então, entenda que eu estou criando um ambiente seguro para o meu implante, perfeito? E esses fatores me dão um resultado biológico esperado como dessa radiografia, na qual eu tenho um selamento biológico do meu implante que me devolve o quê? Uma estabilidade tecidual a longo prazo. Porém, não é isso que nós vemos sempre, pessoal. Por quê? Porque muita gente entende que as conexões cone-morse, as conexões cônicas são tudo iguais, né? E, na verdade, muitas vezes a gente pega implantes como esse, né, que é nomeado como uma conexão interna cônica, como uma conexão cone-morse, e com reabsorções ósseas significantes. E aí, vale-nos a pergunta, ué, mas a literatura nos mostra, né, que os implantes cone-morse são estáveis mecanicamente, são mais vantajosos mecanicamente e biologicamente, o porquê então que eu tenho reabsorções como essa? E a resposta é simples. A resposta é simples por quê? Porque nem todas as conexões cônicas do mercado possuem estabilidade de conexão, possuem estabilidade mecânica. E quando eu não tenho estabilidade mecânica, principalmente quando eu posiciono esse implante infraósseo, o que vai acontecer, pessoal? Eu vou ter contaminação a um nível profundo e essa contaminação a um nível crítico, né, infraósseo, vai me gerar o quê? Reabsorções significantes. Então, quando eu tenho instabilidade de conexão, essa instabilidade da conexão faz com que eu tenha o que nós chamamos de efeito micropump bacteriano, ou seja, a contaminação da conexão joga fluidos bacterianos na crista óssea, o que gera um processo inflamatório, reabsorção óssea, essa reabsorção óssea gera remodelação ao redor das roscas dos implantes, e essa remodelação, quando não controlada, ou ela cria um efeito como se fosse uma bola de neve, porque quanto mais eu perco o osso, maior aumenta a minha bolsa periimplantar e mais chances de processos inflamatórios ocorrem, ao ponto que eu posso ter reabsorções desencadeadas por início de um processo de salsarização, levando então à perda do implante. Então, esse processo é gradativo e cíclico, o que pode levar a uma instabilidade tecidual. Mas e vocês podem me perguntar, mas eu conheço um paciente que tem um implante com conexão hexagonal ou com HI há 20 anos em boca. Uma conexão está estável, não é? Ok, alguns casos a biologia consegue estabilizar essa remodelação ao nível da terceira rosca, segunda, terceira rosca do meu implante. Principalmente quando eu tenho um fator que eu vou comentar logo a seguir. Talvez eu consiga manter isso estável. O problema é a porcentagem, não é? Que
basicamente, 20% dos implantes, isso é dado da literatura, 20% a 30% dessas situações, elas evoluem para grandes perdas, como vocês estão vendo na tela. E quando a gente fala de 20 a 30% na literatura, isso é um dado extremamente significante, concorda? Por isso que hoje nós temos como controlar esses fatores. Temos como controlar esses fatores para que não tenhamos remodelações a longo prazo. Perfeito? E um outro fator, um outro conceito também que os artigos nos trazem, né, que é o design, né, de plataforma switching, ou seja, eu conseguir trabalhar com um abattement, né, nessa zona de transição periimplantar, um abattement mais estreito do que a largura do meu implante, faz com que permita espaço para acomodação tecidual periimplantar. E isso não agride os tecidos ao redor do meu implante, o que nós chamamos de plataforma switching, perfeito? E aqui, então, um caso mostrando a vocês os implantes posicionados infraósseo, não é? Os abattements posicionados já no mesmo time da cirurgia, que segundo De Guide é um fator que minimiza a perda óssea, criando uma câmara de cicatrização, mesmo em rebordo cicatrizado. Todo mundo acha que o efeito Chamber Concept é só para alvéolos imediatos, e na verdade não. Quando eu uso esses pilares estreitos em rebordo cicatrizado, eu tenho essa câmara de cicatrização ao redor do topo do meu implante, não é? Fazendo com que eu tenha crescimento ósseo sobre o topo do meu implante. E tudo isso, pessoal, associado a uma conexão estável, porque vocês concordam comigo? Olha nessa foto, olha a posição do implante, infraósseo, 2 milímetros infraósseo. Vocês concordam que se eu tivesse algum tipo de contaminação bacteriana entre o pilar e o meu implante, eu não teria uma grande reabsorção óssea? Por quê? Porque eu vou ter contaminação bacteriana, essa contaminação bacteriana vai gerar uma remodelação óssea para implantar e vai gerar uma destruição óssea, perfeito? E além desses fatores, um outro fator importante que nós devemos levar em consideração quando a gente fala de zona de transição para implantar é a relação entre a largura do meu abattement e a altura do meu abattement, não é? Quando eu falo em largura e altura, e Spinato e colaboradores escreveram bem no seu artigo 2019, eles mostram que se eu tiver abattements extremamente divergentes do topo do meu implante, comprimindo tábua óssea vestibular ou crista óssea, eu vou ter uma remodelação óssea. Bem como, se eu tiver abattements muito curtos, perto do meu topo do meu implante, perto do pescoço, né, da área cervical do meu implante, também eu não gero espaço de acomodação tecidual. E isso faz com que eu tenha automaticamente remodelação mais significante do que quando eu tenho abattements mais estreitos ou mais finos, mais slim, que nós chamamos, e com transmucoso mais alto. Então, isso é cientificamente comprovado que eu tenho uma remodelação óssea menor quando eu tenho esses fatores. Isso é importante eu entender, porque quando eu lanço isso clinicamente, olha o que acontece, pessoal. Aqui os abattements instalados, né? Na fase de cicatrização, com 3 meses, né? De cicatrização, com meus abattements já pós-cirúrgicos, né, colocados no mesmo ato da cirurgia, e depois, então, de confeccionada as nossas próteses parafusadas, né, próteses múltiplas de 3 elementos de cada lado, parafusada, olha só o follow-up de 3 anos. Olha o que a zona de transição para implantar me mostra quando eu tenho uma conexão estável, quando eu tenho um abattement estreito ou mais estreito do que a plataforma do meu implante, e quando eu tenho uma altura de transmucoso significante, que no caso aí os transmucosos de 3 milímetros, permitindo uma acomodação óssea e acomodação de tecido mole ao redor do meu abattement, gerando então um crescimento ósseo sobre o topo do implante. Isso faz com que eu gere um selamento biológico ao redor do meu implante, o que me gera o quê?
estabilidade a longo prazo. Então, esse é um fator, perceberam que são vários conceitos associados que fazem com que eu tenha essa estabilidade. Agora, eu pergunto a vocês, vocês acham que se eu tivesse esse implante, 2 milímetros infraósseo, como ele está posicionado, e eu tivesse uma conexão instável, uma contaminação nessa conexão, esse osso estaria sobre o topo desse implante? Obviamente que não. E essa, eu diria que é uma das grandes vantagens do sistema Ankylos. Essa estabilidade de conexão que realmente faz com que a gente tenha segurança de colocá-lo infraósseo, porque nós sabemos que essa resposta biológica é previsível. Perfeito? Então, esse é o fator número 1. Tá ok? Número 1, que na verdade associa vários fatores, né? Segundo fator, lembra que é o fator biológico? O fator biológico, hoje, se discutido muito nos grandes eventos, nos grandes congressos, que é com relação à parte de tecido mole periimplantar. Então, os trabalhos mostram hoje, pessoal, que a qualidade do tecido ósseo, do tecido mole periimplantar é extremamente importante na previsibilidade tecidual. E quando eu falo em tecido mole periimplantar, lembra que eu falei para vocês que alguns casos de HE, que se permanecem estáveis em boca, mesmo a longo prazo, mesmo tendo uma salsarização a nível da segunda ou terceira rosca do implante, isso normalmente se dá porque eu tenho qualidade de tecido mole ao redor desse implante, mesmo com uma conexão instável. Porque se eu não tivesse qualidade de tecido mole, muito provavelmente aquela salsarização desencadearia um processo inflamatório progressivo, levando à periimplantite e à perda do implante. Então, a modificação de biótipo, e na verdade trabalhar com tecidos espessos, hoje a literatura mostra os benefícios disso. E aqui os trabalhos científicos para que vocês possam ver isso. Por que é muito comum nós fazermos modificação de biótipo, mesmo em área de rebordo cicatrizado, bem como de alvéolo imediato, que nós vamos discutir mais adiante. Então, esse trabalho, né, mostrando, né, que quando nós temos um biótipo, um tecido fino, nós temos mais remodelação óssea do que quando nós temos um biótipo espesso. E existe, obviamente, várias formas de modificar esse biótipo. Eu posso fazer um conjuntivo no ato da implantação, ou eu posso fazer um conjuntivo na reabertura, ou eu posso fazer um conjuntivo sobre o meu cicatrizador. Enfim, existem várias técnicas, que nós não temos tempo para isso aqui, que faz com que mostre os benefícios, né, dessa modificação do nosso biótipo periimplantar. Sabendo que, quando eu aumento meu tecido mole, eu aumento faixa de creatinizada, e aumentando a faixa de creatinizada, clinicamente, a conclusão é uma só. Diante de todos esses consensos, né, que eu estou mostrando para vocês aí na tela, que quando eu tenho tecido mole, um aumento de tecido mole, eu tenho redução de perda óssea marginal. Eu tenho estabilidade marginal ao redor dos meus implantes. E isso é significante também na previsibilidade dos meus resultados, né, a longo prazo. Perfeito? Então, são alguns fatores importantes que a literatura nos traz, né, já que nós conhecemos hoje em dia, para que siga como um norte de fatores a serem considerados, né, durante nossos tratamentos. E, juntando todos esses fatores, né, eu queria mostrar para vocês e mostrar um pouco a abordagem em cima dos alvéolos pós-exodônticos. Né? Por quê? No alvéolo pós-exodôntico, eu acho que é onde essa zona de transição periimplantar deve ser mais respeitada ou otimizada, eu diria, porque você pode ir do 8 ao 80, você pode ter resultados de excelência ou resultados catastróficos, depende da sua conduta ou de como você aborda esse alvéolo. Perfeito? Então, os alvéolos mediatos, eles trazem um resumo de tudo que a gente falou. Então, esses conceitos que eu mostrei para vocês até então, eles vão somar para que a gente crie uma linha de raciocínio mais ao final da nossa conversa de hoje. Perfeito?
Cris, se estiver muito rápido, se não estiver dando para entender ou estiver falhando a conexão, você dá um toque aí, tá? Não, Senão eu tranquilo, tá aqui, tudo ok, Zé. o filho de italiano, fala com a mão, eu tô quase dando um burro no computador aqui, mas vamos lá. Depois eu falo, tá ok? Então, quando a gente fala de alvéolo pós-exodôntico, pessoal, por que que eu diria que todos esses fatores que eu comentei são extremamente importantes? Porque, inevitavelmente, você querendo ou não, você vai ter o seu implante posicionado a uma zona profunda. Você vai ter o seu implante infraósseo. Ah, mas eu não quero posicionar o meu implante infraósseo. Eu quero posicionar a nível da crista ali vestibular. Só que você, consequentemente, você vai deixar esse implante profundo com relação aos picos ósseos interproximais. Então, meu implante vai estar infraósseo. E todos esses conceitos que eu falei para vocês até então são extremamente importantes e válidos para que eu consiga estabilidade nessas situações. Mas muita gente ainda questiona implantes imediatos, né? E a literatura nos traz uma enormidade de trabalhos mostrando a viabilidade desses implantes imediatos. Os implantes imediatos são viáveis e o sucesso ele é tão grande quanto nos rebordes cicatrizados, desde que eu saiba como abordar esses implantes imediatos. Porque muita gente faz abordagens da forma como acha que tem que ser. E a literatura, então, de 2014 para cá, evoluiu muito. Por quê? Foi quando Garcia, em 2014, publicou o protocolo da regra dos 5 triângulos, ou seja, 5 fatores que nós devemos considerar para se fazer um implante imediato. Primeiro deles, eu preciso de um osso para a estabilidade primária, visto que o meu alvéolo não é compatível com o formato do meu implante. Então, eu preciso de um osso apical, normalmente, para estabilidade primária, junto ao implante que me dê essa estabilidade primária, um design de implante favorável, né? Como o Anthos apresenta roscas quadradas progressivas, que me dá uma estabilidade primária, mesmo com pouca quantidade óssea apical. Presença de tábua óssea vestibular e preenchimento do gap, que são fatores que nós vamos comentar adiante. E a qualidade de tecido mole, também é outro fator a ser considerado. Então, quando a gente fala de presença de tábua óssea, nós temos alguns trabalhos que são clássicos e nos mostram que, se eu colocar um implante imediato e deixar esse alvéolo cicatrizar convencionalmente, o que vai acontecer? Eu vou ter uma reabsorção mais de 50% da tábua óssea vestibular, o que vai me trazer o quê? Grandes remodelações em termos de perda de volume e, muitas vezes, recessão de margem. Então, não é viável que eu deixe esse alvéolo cicatrizar convencionalmente. E qual que é a única forma de eu minimizar essas remodelações? E por que eu digo minimizar? Porque, fisiologicamente, toda extração gera remodelação, você querendo ou não. O fato é como eu vou minimizar essa remodelação. Esse é o X da questão. E os trabalhos científicos mostram que a única forma de eu minimizar a remodelação da tábua óssea vestibular é o quê? Preenchendo o gap com biomaterial. Porque quando eu preencho o gap com biomaterial, eu minimizo a remodelação óssea de forma significante e com a possibilidade ainda de eu modificar o meu biótipo tecidual através do enxerto de conjuntivo. Esse enxerto de conjuntivo, utilizado em casos que eu tenho biótipo fino ou festonado, e quando eu tenho fenestrações ou pequenas fenestrações de tábua. Por que pequenas fenestrações de tábua? Porque os trabalhos são clássicos em dizer que, se eu tenho perda da tábua vestibular, está contraindicado o meu implante imediato, porque automaticamente eu vou ter o quê? Eu vou ter a possibilidade de instabilidade da minha margem vestibular, o que não é interessante. Então, aí a gente parte para a preservação alveolar. Mas uma vez indicado o meu implante imediato, pessoal, eu tenho como proteticamente trabalhar de algumas formas, né? Que é com abatimas customizados ou os abatimas pré-fabricados, chamados de stock abatimas, não é? E quando a gente entra na parte protética, o que difere entre essas duas situações
é o quê? É a forma como eu vou abordar o meu perfil de emergência. Porque muita gente fala assim, só dá certo se eu fizer com o abatement customizado, ou só dá certo se eu fizer com o abatement pré-fabricado. E, na verdade, pessoal, quando bem executado, respeitando o protocolo e os princípios biológicos, eu consigo sucesso com ambas as filosofias, desde que eu respeite essa zona de transição para implantar, onde, quando eu estou trabalhando com os abatements customizados, essa zona de transição para implantar, ela se dá pela customização do meu abatement. E, por outro lado, quando eu estou trabalhando com abatements pré-fabricados, na verdade, essa customização, na verdade, do meu perfil de emergência, ela acontece a partir de quem? A partir da minha coroa ou da minha peça protética. Então, eu tenho que respeitar esses conceitos na hora de confeccionar a minha prótese para que respeite essa zona de transição e lembre dos conceitos de Spinato, em 2019, de forma com eu tenha uma curvatura suave, que eu não comprima tábua óssea e nem tecido mole, e essa emergência seja suave, permitindo a acomodação dos meus tecidos periimplantares. Vocês vão perceber que daqui para frente as coisas começam a se juntar e se casar as filosofias, ok? Então, quando a gente está diante de implantes imediatos, então eu vou mostrar toda a filosofia para vocês entenderem. Primeiro ponto, eu tenho que fazer um bom planejamento cirúrgico para que eu procure área de estabilidade tecidual, estabilidade primária do meu implante, né, que normalmente essa estabilidade é conseguida a nível da parte palatina do meu alvéolo. Por quê? Porque eu tenho que preservar a minha tábua vestibular. Ela é essencial para a estabilidade dos meus resultados. Fazer uma cirurgia flapless, e quando a gente fala cirurgia flapless em alvéolo imediato, não significa uma cirurgia como a gente pensa nas cirurgias guiadas, né? Cirurgia flapless é uma cirurgia atraumática, de forma que eu minimize o trauma a meu tecido para implantar. Porque, olha só, pessoal, eu tenho aqui um alvéolo totalmente preservado, uma estrutura, um arcabouço gengival de tecido mole totalmente preservado, na qual eu vou transportar isso para o meu ambiente periimplantar. E como eu digo, né, aos meus alunos, né, não perco time. Essa é a hora de eu não deixar esse arcabouço desmanchar, de eu fazer com que eu consiga transportar isso para o meu ambiente periimplantar. Então, por isso que alguns princípios devem ser respeitados. Primeiro, uma approach palatino do meu implante, para que eu busque um osso mais denso para a estabilidade primária. Segundo fator, o meu implante deve estar posicionado a 2 milímetros, respeitando 2 milímetros da tábua óssea vestibular, para não gerar compressão, para não gerar remodelação. E o meu implante no longo eixo do dente, ou quando possível, saindo no cíngulo, quando eu faço o planejamento para próteses parafusadas, ok? E posição do meu implante axial, profundidade, quanto que eu devo colocar no meu implante? Basicamente, pensando naqueles conceitos que eu mostrei para vocês, eu tenho que fazer o quê? Lembra que no alvéolo imediato, o meu osso não é reto. Eu tenho o quê? Um arcabouço, né, ósseo. Então, o meu implante deve estar posicionado a nível, ou pelo menos 1 a 2 milímetros, com relação à crista óssea vestibular. Então, quando eu posiciono meu implante 2 milímetros da crista óssea vestibular, considerando que eu tenho 3 milímetros de sulco, como mostra a sonda para vocês, significa que o meu implante vai estar o quê? A 4 ou 5 milímetros infraósseo. E aí, por isso, trabalhar com transmucoso de 3, eu elevo, na verdade, superficializo minha linha de cimentação, perfeito? E me sobra ainda 2 milímetros para perfil de emergência. Transmucoso fino, que permita acomodação tecidual, porque veja bem, eu tenho meu implante 1 a 2 milímetros infraósseo. Imagina se eu partir da cabeça do implante com transmucoso, com abatement divergente. O que vai acontecer, pessoal?
e esse abátema vai bater nas cristas ósseas proximais, o que vai gerar compressão. Toda compressão gera remodelação. Simples assim, de a gente entender esses princípios biológicos, perfeito? Por isso que um abátema slim, né, fino, ele é essencial para esses casos, principalmente quando eu tenho uma arquitetura óssea irregular, como é nos alvéolos imediatos, perfeito? E uma vez respeitando esses fatores, eu posso fazer uma leve inclinação no meu implante, se eu preciso de mais espaço, né, para o espaço intermaxilar, caso eu tenha uma oclusão mais profunda, vamos dizer assim, né? E uma vez instalado o meu implante imediato, seguindo esse planejamento, então olha só, um planejamento rigoroso, preciso, e hoje as cirurgias guiadas podem nos auxiliar nesse posicionamento, tá ok? Eu não quero fazer hands-free, né? Mão livre. Eu posso optar pela cirurgia guiada para posicionar o meu implante corretamente, visto que isso é essencial para estabilidade a longo prazo. Preenchimento do gap, número 2 aí, ó, é essencial para a estabilidade. E tecido conjuntivo. Tecido conjuntivo é essencial? Não. Eu consigo resultados bons sem o conjuntivo, porém eu tenho indicações. As indicações precisas para se fazer o conjuntivo é quando eu tenho, como eu disse, biótipo fino ou fenestrações de tábua. Porque quando eu tenho fenestrações, pequena fenestração de tábua, eu vou ter uma remodelação maior naturalmente. Por isso que eu preciso compensar essa espessura com tecido conjuntivo, para otimizar a espessura de tecido mole e minimizar a minha remodelação. Lembra que esse é um dos fatores que minimiza a remodelação pré-implantar, como mostrado nos trabalhos de tecidos moles, né, na literatura? Então, isso é extremamente importante eu entender. E aí, chega na última etapa, né, no caso da cirurgia, né, de implantes imediatos, que é a provisionalização imediata. A provisionalização imediata, ela evoluiu muito conceitualmente, né, nos últimos anos, porque nós entendemos que o meu provisório hoje, ele é essencial para manter o arcabouço pré-implantar também. Eles faz parte do contexto. Por quê? Quando eu falo que faz parte do contexto, se eu usar um ótimo implante, respeitar os pilares, fazer um preenchimento de gap perfeito e desrespeitar os conceitos de provisório, eu vou comprimir tudo isso e eu vou gerar remodelações indesejadas. Então, copiar o perfil de emergência é extremamente importante quando eu falo de provisório. E quando eu penso em copiar o meu perfil de emergência, eu preciso entender alguns conceitos, né, para se fazer essa provisionalização imediata. E esses conceitos começaram a ser descritos por Gonzalez em 2010, né, aonde o meu provisório e futuramente a minha coroa tem que respeitar parâmetros de contorno, né, contorno convexo, contorno côncavo ou plano, e a posição de contorno crítico e subcrítico, né? Quando eu falo de contorno crítico e subcrítico, pessoal, basicamente é fácil de entender, ou seja, a partir do momento que eu tenho uma extração, um alvéolo fresco, fiz a colocação do meu implante, do meu abátema, respeitando todos esses princípios que eu falei para vocês, coloquei o meu enxerto, preenchendo o meu gap, não é? O que eu crio nessa região? Eu vou fazer, então, uma provisionalização imediata, de forma que o meu provisório tem que, primeiro ponto, o contorno crítico, que é aquele contorno levemente convexo, ele deve estabilizar a margem gengival, estabilizar o zente gengival, perfeito? Por quê? Porque se eu fizer um provisório aquém das margens, o meu tecido mole vai everter para baixo nessa área vazia, na onde eu vou perder volume. Então, meu provisório faz parte do processo de estabilização da margem gengival. Porém, dessa margem gengival para cima, ou subgengivalmente falando, em direção à linha de assentamento do meu abátema, que a gente chama de contorno subcrítico, nós precisamos o quê? Ter um contorno ou plano ou
um contorno côncavo de preferência. Para quê, pessoal? Simples, para que eu respeite o meu espaço regenerativo, que eu dê espaço para os meus tecidos se acomodarem ao redor do topo do meu implante, ao redor do meu pilar e gere uma área de estabilidade tecidual. Essa estabilidade tecidual que vai proteger o meu implante para que a longo prazo eu tenha estabilidade e longevidade dos meus tecidos. Então, esses fatores são extremamente importantes eu entender isso. E o que mudou, né, de antigamente? Basicamente, antigamente nós entrávamos com um provisório volumoso, comprimindo essa área, achando que eu ia sustentar esses tecidos. E muito pelo contrário, quando eu criava um provisório volumoso, eu comprimia todos esses tecidos e gerava reabsorção, e a reabsorção levava à remodelação de tecido mole. É o contrário, eu tenho que gerar espaço para a acomodação dos meus tecidos. Mas eu quero volume. Então, eu preciso comprimir ou entrar com o meu provisório volumoso para criar volume. Mas não é assim que você cria volume. O provisório volumoso vai gerar remodelação, você vai perder volume. Se você quer volume, se você precisa de volume tecidual, você tem que lançar a mão de enxerto de tecido mole, para que você crie um arcabouço e esse arcabouço te devolva um bom perfil de emergência a longo prazo. Perfeito? Então, quando a gente fala de perfil de emergência, dessa zona de transição, basicamente, os trabalhos mais atuais, também de Gonzalez, né, e colaboradores, 2020 para cá, mostra que o meu perfil de emergência, ele está basicamente relacionado a ele sofre influência, né, de 3 fatores. Primeiro, a posição ápico-coronal do meu implante. Por quê? Quando eu tenho um implante numa posição ideal, eu consigo desenhar um perfil de emergência côncavo, como é o ideal. Olha só, eu tenho basicamente o contorno respeitado e um perfil côncavo. Implante um pouco mais profundo, perfil côncavo ou plano. Agora, quando o meu implante começa a estar muito próximo da margem, eu começo a alterar o perfil ideal de zona de transição. Isso gera, além de um maior acúmulo de biofilme, eu posso gerar instabilidade da margem. Além disso, outro fator que é inerente, né, que é influente nessa estabilidade, nessa zona de transição, é a posição bucolingual do meu implante, vestíbulo lingual, ou seja, eu não devo buscar uma coragem palatina para que eu consiga, na verdade, também ter espaço de desenhar esse perfil de emergência côncavo ou plano. Porém, à medida que eu caminho para vestibular com o meu implante, eu gero compressão de tábua e eu automaticamente perco espaço para desenhar perfil de emergência. E, por fim, o último fator, que é a altura da minha plataforma ou a altura do meu abatma, né? Que quando eu tenho um abatma basicamente um pouco mais profundo, eu consigo uma posição transmucoso mais profunda, eu consigo um perfil de emergência mais favorável, talvez para compensar um posicionamento do meu implante mais superficial, e abatmas muito superficiais, eu não consigo o perfil de emergência e automaticamente dificulta a minha a estabilização ou estabelecer um perfil de emergência adequado ao meu provisório. Então, esses são os conceitos atuais que nos norteiam com relação à provisionização imediata e definição de perfil de emergência. Entenda que o ideal é que eu tenha esse perfil plano ou côncavo para acomodação tecidual. E por isso que isso se inicia no planejamento de posicionamento do meu implante, como vocês podem ver. Por quê? Dependendo da posição do meu implante, isso pode ficar complicado, né, de eu conseguir. E, automaticamente, isso vai me gerar remodelações indesejadas. Então, aqui mostrando para vocês a definição de um perfil de emergência, né, de parâmetros adequados, né, em termos de contorno, né, plano ou levemente côncavo, em algumas áreas como a lingual, levemente convexo, mas de forma bem suave, de forma que eu não faça compressão tecidual, né?
E aqui um vídeo mostrando como isso tudo acontece na prática, né, de uma forma interativa, né? Então, nesse caso, paciente com fratura do dente 11, né, onde fizemos uma extração flapless, visto que o tecido mole desse paciente, né, uma gengivinha com biótipo fino e festorado, né? Então, um biótipo muito fácil de ter remodelações periimplantares, perfeito? Então, nós extraímos de forma delicada o meu dente, fazemos então a nossa fresagem com approach palatino, para buscar área de estabilidade tecidual, olha só o ponto de fresagem, né? Palatino, respeitando principalmente a distância da minha tábua óssea vestibular, para que eu não comprima, né, a tábua óssea vestibular. E aí, então, passando as brocas do sistema, muito fácil, né? Broca no lança, número 2, a broca piloto, e aí a instalação do implante A11. Quando eu instalo o implante A11, no caso do ânquilus, quanto que eu fiz a fresagem a partir da margem gengival? Basicamente 11, 12, 13, 14, 15... 16 milímetros de fresagem, pelo menos, da margem, para que eu tenha esse implante posicionado 5 milímetros da margem gengival, que é a minha linha de referência vestibular, e usando o transmucoso de 3, me resta ainda 2 para perfil de emergência. E essa vai ser a minha zona de transição. Implante a 5 milímetros, profundo, transmucoso de 3, na qual eu vou criar um ambiente para implantar favorável, não é? E aí, definição de perfil de emergência, respeitando esse contorno e respeitando o meu espaço regenerativo, não é? Então, aí, preenchimento do gap, colocando biomaterial no gap, para que eu não tenha o quê? Ou, na verdade, não tenha, não. Minimize a remodelação, né? Porque a remodelação ela vai acontecer. E, por se tratar de um biótipo fino, foi associado também um conjuntivo, né, fazendo uma tunelização. Como eu disse a vocês, isso não é condição essencial para o sucesso, e sim, na verdade, tem as indicações para o enxerto conjuntivo. Quando eu falo isso, eu estou dizendo para vocês que, em todos os casos, sem exceção, nós devemos preencher o gap entre implante e tábua óssea vestibular com biomaterial. Mas nem em todos os casos você precisa enxertar conjuntivo. Perfeito? Quando eu não preciso enxertar conjuntivo? Quando eu tenho um biótipo espesso e quando eu não tenho perda de tábua. Por quê? É um biótipo favorável para a estabilidade dessa tábua vestibular e dessa área periimplantar. Agora, quando eu tenho um biótipo fino ou penetração de tábua, aí eu faço o quê? Eu compenso aquela maior remodelação que vai ter com o meu conjuntivo. Então, eu faço um conjuntivo subepitelial envelopado, né, através da técnica da tunelização, que é o túnel que a gente abre entre tecido mole e tábua óssea vestibular, para que a gente envelope o conjuntivo. Não precisa ser tão volumoso como eu mostrei nesse vídeo. Esse eu fiz um conjuntivo um pouco mais extenso para cobrir toda a tábua vestibular, mas você pode fazer conjuntivos menores, pegando mais a área cervical, que já é o suficiente para eu estabilizar a área de margem. E aí, então, quando eu faço isso, né, eu crio esse ambiente favorável, tudo no ato da cirurgia, pessoal. Olha que bacana. No ato da cirurgia, nós criamos esse ambiente. Eu basicamente preservei tábua óssea, eu basicamente modifiquei o meu biótipo tecidual, de tecido mole, criei um ambiente favorável para a estabilidade do meu arcabouço, e isso faz com que eu tenha todos os parâmetros suficientes para transportar esse arcabouço periimplantar para a minha prótese definitiva. E aí, através da personalização do meu transferente, ou em boca, como no número 1, ou através do provisório fora da boca, nós conseguimos transferir essas informações para o meu técnico para que ele faça uma coroa respeitando todos esses princípios que nós acabamos de comentar. Ou seja, minha coroa deve ter o seu contorno crítico convexo, ali sustentando a margem, e o seu contorno subcrítico
mais plano ou côncavo para que eu não gere compressão aos tecidos. E automaticamente, o que acontece? Eu tenho um assentamento passivo, esse assentamento passivo respeita a biologia e a minha zona de transição perimplantar se dá dessa seguinte forma, ou seja, meu implante localizado infraósseo, com todo o biomaterial sustentando também ao redor do pescoço do meu abátema, uma conexão estável a esse nível, né? O meu pilar slim, né, mais fino, esse pilar também não comprimindo cristas proximais, né, gerando ali uma superficialização da minha área de assentamento protético, com perfil de emergência de basicamente 2 milímetros, e aí eu tenho, então, respeito a essa biologia, e os resultados são esses. Quando eu respeito a biologia, eu tenho o quê? Estabilidade tecidual. Então, quando a gente olha esse caso, por exemplo, né, 4 anos depois, perceba então a estabilidade dos tecidos. Um outro caso também com a Batman zircônia, né, que é o Circumbalance da Dentsply, um dos únicos abatimas de zircônia para implantes Conimorse, e tem um motivo por que esse abatman dá certo. Aqui não dá para a gente discutir tudo isso, e por que ele é um dos únicos abatimas de zircônia para conexões cônicas, mas enfim, esse abatman já é um abatman mais anatômico, que ele deixa a margem o término do meu pilar mais superficial. Perceba vocês que o término ele acompanha o nível gengival, né, o zênite gengival, e aí então nós fazemos a cópia desse pilar, né, ou fora da boca, que é o ideal, ou em boca, quando instalamos. Então foi feito o implante imediato, instalação do meu abatman, né, na verdade o preenchimento do gap, enfim, todo o protocolo. E aí, no momento, 90 dias após a implantação, quando eu vou fazer a minha prótese, simplesmente eu executo uma moldagem simples e aqui a nossa prótese, né? Nosso dentinho de silicato de lítio cimentado sobre o meu pilar de zircônia. Um comparativo entre o baseline, no ato da instalação da coroa, e 5 anos após. Olha que bacana, pessoal. 5 anos após, eu tenho, então, uma estabilidade de conexão bem interessante, né? Olha o tecido ósseo sobre o topo do meu implante, olha só o respeito à biologia, né? Um abatman fino que tem uma emergência suave perto da margem, não é? E aí, eu pergunto a vocês, olhando essa radiografia, vocês acham que se eu tivesse micromovimentação desse abatman nessa profundidade, eu não teria contaminação bacteriana e esse osso certamente teria reabsorção? Então, a biologia, ela não falha, né? Ela te mostra os resultados. Então, é simples o fato de você olhar e perceber que a estabilidade da conexão é um dos pontos chaves para, nesses casos, eu ter o quê? Um resultado previsível a longo prazo. E quando eu falo implante imediato, pessoal, eu não diria só para implante imediato, seria para rebordo cicatrizado também, mas implante imediato que envolve uma série de fatores mais, um número de elementos, né, eu diria assim, mais influentes, mais decisivos. Nós temos 10 fatores chaves essenciais para o sucesso a longo prazo. E esses fatores não é eu que estou dizendo, isso está na literatura, temos artigos mostrando a importância de se respeitar esses fatores. E os 10 fatores chaves para sucesso com o implante imediato primeiramente, um bom planejamento, um planejamento que minimize os riscos e busque uma área de estabilidade primária para o meu implante interessante. Segundo, cirurgia minimamente traumática para minimizar as remodelações. Terceiro, respeito àquelas regras dos 5 triângulos, ou seja, usar um implante que tem estabilidade primária. Além disso, desse implante com estabilidade primária, eu tenho que fazer o quê? Também, se eu não tenho tábua óssea, não arriscar, né? Então, ter a tábua óssea preservada, usar implantes de diâmetro reduzido, principalmente em zona anterior, para não comprimir tábua óssea vestibular. Preenchimento do gap.
com biomaterial, perfeito? Enxerto conjuntivo, quando necessário, nem sempre é necessário, para que eu crie um perfil de emergência adequado. E esse perfil de emergência é mantido por um provisório que respeite esses princípios de zona de transição, como eu acabei de mostrar para vocês. Uma customização da minha moldagem que faz com que o meu técnico tenha condição de criar uma restauração passiva, uma restauração sem comprimir os meus tecidos periimplantares. E por último, como eu mostrei para vocês, eu preciso de uma conexão estável. Porque se eu não tiver conexão estável a uma zona profunda, principalmente em implantes imediatos, o que vai acontecer? Eu vou inevitavelmente ter remodelações indesejadas, ok? E para a área posterior? Para a área posterior, eu tenho o mesmo protocolo, pessoal. É viável também da mesma forma, aonde em área posterior eu tenho que ter um planejamento um pouco mais rigoroso, obviamente, de acordo com a disponibilidade óssea, mas eu tenho o quê? Basicamente, seguindo o mesmo protocolo, com uma cirurgia flapless, né, buscando uma área de implantação que me dê estabilidade primária, eu posso sim já instalar o meu abattement, né? Olha o meu implante, como está profundo com relação às cristas ósseas proximais. Eu instalo o meu abattement, preencho o meu gap, né, com o biomaterial após individualização do meu provisório. Então, o provisório ou um capuz que seja personalizado, copiando todo o perímetro do alvéolo, dando estabilidade de arcabouço, perfeito? Respeitando aquela zona de transição que eu falei para vocês, preenchemos então os gaps, né, até a área de assentamento protético, e aí o nosso provisorinho já instalado em infraoclusão, obviamente, ok? E aí 90 dias após, né, a implantação, olha a qualidade do meu perfil de emergência. Então, meu perfil de emergência basicamente estabilizado, né? Os picos papilares basicamente estáveis 90 dias após. Ah, mas José, eu não sinto confiança de fazer um provisório em área posterior. Tá ok. Como eu disse a vocês, não perca o time, não faça provisório, eu faço um capuz a nível gengival, mas que mantenha esse arcabouço. Porque se você deixar desmanchar esse arcabouço, pessoal, o que vai acontecer? A chance de você ter o quê? A chance de você ter uma remodelação indesejada e você desmanchar e ter a remodelação desse tecido, tanto tecido ósseo como tecido mole, é grande. Para você formatar isso de novo é muito difícil, perfeito? E aqui, então, depois da moldagem, a instalação da nossa peça, né, definitiva, e um controle aqui, basicamente, né, 5 anos. Olha só o osso sobre o topo do implante, ao redor do meu transmucoso, do meu pilar, perfeito? E fazendo com que eu tenha uma estabilidade desses tecidos a longo prazo. Né? Percebam que esse caso, nos slides tem o PO1, PO2, PO3, isso faz parte de uma pesquisa na qual eu fiz junto com o meu grande amigo Marcelo Nunes, e na qual fizemos 10 casos de pré-molar, 10 casos de molar, seguindo esse protocolo e com follow-up de 5 a 10 anos. Quem quiser, depois eu envio, né, o artigo para vocês. Na verdade, é um estudo que nós apresentamos em Berlim, em 2018, e fomos premiados, né, com esse trabalho, mostrando realmente a viabilidade e a segurança dos implantes imediatos na zona posterior. Perfeito? E quando a gente fala de resolução protética, só mostrando para vocês rapidamente, para a gente finalizar, algumas soluções digitais, né, com os implantes amplos, né? Perceba que grande parte dos casos a gente usa o abattement standard, principalmente para as próteses unitárias, que é um abattement coringa, é muito versátil. Você pode fazer ele tanto cimentado como um prótese parafusada. A partir do momento que você usa um transmucoso, selecionado de acordo com a profundidade do seu implante, você deixa a linha de cimentação mais superficial e trabalha dessa área de assentamento do pilar para baixo, né? Mantendo o seu implante biologicamente selado. Perfeito? Aqui, então, o escaneamento do nosso abattement e a prótese cimentada sobre esse
esse pilar. Então, todo o arcabouço sendo preservado, né? Um caso também de implante imediato. Outro caso, né? Como eu falei para vocês, tem gente que fica inseguro, né? De fazer provisório imediato em área posterior. Essa é uma boa alternativa. Nesse caso, essa paciente foi extraído os dois molares, 36 e 37, né? E essa paciente não respeitava muito, né? Em termos de mastigação. Então, como opção, o que fizemos? Todo o protocolo, implante imediato, preenchimento de gap, e aí, ao invés de colocar o provisório imediato, colocamos um capuz de resina individualizado ali de acordo com o meu perfil de emergência desses molares e respeitando aquela zona de transição. Na verdade, respeitando a área crítica, subcrítica e convergindo para a área de assentamento do meu pilar. Então, esse capuz, ele é o suficiente para acontecer isso, ó. Olha que coisa linda. Manter o meu perfil de emergência. Olha o escaneamento, pessoal. E veja vocês o nível ou a altura das papilas entre dois implantes em área posterior. Isso é super difícil, né? Para quem faz implante sabe muito bem o que eu estou falando. Então, você preservar esse arcabouço é extremamente interessante, respeitando todos esses princípios que a gente acabou de falar até então. E aqui, então, escaneado, né? Os pilares. Aqui o projeto feito para próteses zircocerâmicas, né? Esses grânulos de biomaterial, junto com o tecido mole, totalmente saudável, né? Um biomaterial ali na área com o tecido gengival, que não é processo inflamatório, ele está ali incluído, né, dentro do tecido mole, então, biologicamente compatível, não é? E nossas coroinhas já instaladas nessa paciente, perfeita? E, em alguns casos, nós temos a possibilidade de fazer, então, a customização dos nossos abatimentos, utilizando, então, o nosso T-Base, né? O T-Base é um pilar muito versátil, porque eu posso fazer tanto uma prótese cimentada, quanto uma prótese parafusada com o T-Base. É um pilar coringa, também eu digo assim, principalmente para soluções chairside, né? Então, com esse T-Base, então eu tenho um perfil de emergência estabelecido, instalo ele em boca, coloco o nosso Scambori, faço então o escaneamento desse pilar, né, na verdade, com seu Scambori em boca. Feito esse escaneamento intraoral, automaticamente eu tenho o meu modelo virtual, né, gerado. Esse modelo virtual, então, aqui é passado para o InLab, aonde nós vamos editar a linha de emergência ou do perfil de emergência, criado com o provisório. Olha que a importância de você manter o provisório, né, condicionando o perfil de emergência, perfeito? E aí, então, feito o design do nosso abate não customizado, elevando a linha de cimentação. Nesse caso, optamos por fazer a customização em zircônia, né? E depois uma coroa cimentada sobre esse abate não customizado. Então, no software, nós customizamos, fazemos então a nossa coroinha já sobre o nosso abattement, perfeito? E aí, então, esse é o resultado, né? Nós temos, então, o T-Base com a parte de zircônia, né, personalizada, acoplada a ele, e a nossa coroa de silicado cimentada, né, sobre o T-Base. Então, o protético te entrega duas peças, aonde em boca, então, você vai colocar o seu T-Base, né, com a parte de zircônia, que é o seu abattement customizado, o que faz com que a sua linha de cimentação fique superficializada, e a gente tem, então, basicamente, o perfil de emergência copiado, tá ok? Um outro caso com a personalização em zircônia sobre abatments standard, né, sobre o standard, onde essa paciente tinha genesia, né, dos caninos, dos molares, então a gente fez o implante imediato, né, no 13, no 23, do Doutor, perfil de perdemos. Ah, emergência, é um tá. provisório.
Tínhamos perdido Oi? um pouco seu áudio, doutor. Voltou? Voltou, agora voltou. Tá. Então, o provisório, seguindo, né, respeitando esses conceitos, mantendo o arcabouço, olha que bacana, o arcabouço mantido, e quando nós fazemos o escaneamento, olha a qualidade, né, do perfil de emergência mantido através do respeito à zona de transição periimplantar, ou seja, um abátema, um transmucoso interessante, fino, meu provisório, plano ou côncavo, né, convergindo para a área de assentamento protético do meu pilar e respeitando, na verdade, mantendo o nível do zênite vestibular, não é? Então, após o escaneamento, as peças foram executadas, lentes nos demais dentes, coroas nos posteriores, direto sobre o abátema standard, e nos caninos, pelo fato de ter uma luminosidade mais favorável, foi feito, então, um abátema de zircônia personalizado, cimentado em cima do standard, e lentes, na verdade, em silicato, para que eu pudesse ter uma homogeneidade de luminosidade, né? Um fator óptico mais favorável, visto que nos anteriores eu teria lentes mais finas, né? Então, aqui o nosso abátema de zircônia personalizado, dando, né, na verdade, uma coloração mais interessante, né, para o meu abátema, ao invés de metálico, o que dificultaria eu esconder com o silicato, não é? E aí, o nosso caso já finalizado, e após a cimentação, né, olha só o respeito à biologia e como que, na verdade, eu tenho uma estabilidade das margens, né? No canino, por exemplo, você percebe a biologia totalmente adaptada ao redor dos meus implantes, né? A biologia periimplantar, né, sendo acomodada ao redor do implante e do abátema. Então, isso é respeito à biologia periimplantar, o que me dá o quê? Estabilidade a longo prazo e resultados, obviamente, previsíveis e naturais, não é? E para a gente finalizar, eu queria só mostrar um vídeo rápido para vocês sobre o conceito de chairside, porque, como eu disse, o T-Base é um pilar muito versátil, né? Na qual você consegue usar blocos perfurados e fazer um dentinho em um dia. Então, esse caso foi um caso que foi feito implante imediato no dente 26, né? Mesmo processo, respeitando, né, todos os conceitos, implante imediato, preenchimento de gap com biomaterial, e aí foi feita a personalização, né, de um capuz para que mantesse o arcabouço, e daí a paciente vem, você tira esse capuz, faz o escaneamento com o T-Base, e em um dia você consegue finalizar esse dentinho para o paciente, ok? Esse caso exclusivamente foi feito com um outro grande implante da Dentsply-Sirona, que é o MIS, mas ele é basicamente o mesmo princípio com o Ankylos, né, usando o T-Base da Ankylos. Perfeito? Então, passando aqui o capuz, articulando o capuz personalizado, basicamente do T-Base, né? Personalizar o perfil de emergência da forma como se fez. Então, partindo para a fresagem, né? E aí a fresagem, o bloco perfurado, desde a peça já finalizada, dele, posso resultar em um dia, né? Adaptação ao perfil de emergência e respeito ao perfil de emergência, né? Então, com o fluxo chairside, como vocês podem ver, interessante que você que implantou, você que preservou, você que reconstruiu, né, o perfil de emergência, você consegue desenhar sua prótese respeitando esses princípios no software, né? Fazendo, né, um perfil adequado,
minimizando curvatura onde você precisa, preenchendo espaços, né, aumentando o contorno também onde você precisa. Então, o bacana é que no software você consegue individualizar esse contorno o mais natural possível e o que te dá um resultado bem interessante e com rapidez, né? Mas quando eu digo em um dia, você consegue fazer basicamente em 3 a 4 horas um processo como esse. Perfeito? Então, basicamente, desculpe a correria, né? Na verdade, a rapidez das informações, é que eu queria mostrar uma linha de raciocínio lógica aí para vocês, por isso que eu precisava discorrer alguns conceitos, né? Antes de simplesmente entrar em zona de transição para implantar. Agradeço mais uma vez a Densplay Irona pela essa oportunidade, na pessoa da Cris, da Fer. Agradeço também aos participantes que ficaram aí, né, até o final. Desculpe ter falado muito rápido, mas quem quiser mais material, tiver dúvida, tem meus contatos, né, nas redes sociais também, sempre a gente posta alguma coisa. Então, estou aberto ao questionamento de vocês e precisando de alguma coisa também estou à disposição. Obrigado, Cris. Obrigado, Fer. Devolvo a palavra a vocês. Zé, obrigada mais uma vez. Arrasou, uma aula muito ilustrativa e até a gente sempre quando assiste, cada vez a gente aprende um pouquinho mais, uma coisa nova, então é muito gostoso assistir as suas aulas. Obrigada aí mais uma vez por essa parceria, né? Essa amizade que a gente tem. Temos algumas questões, posso começar? Lógico. Ó, o primeiro que enviou foi o Haroldo Freitas. Inserir o implante 2 milímetros infraósseo colabora para a dificuldade de proliferação bacteriana ou a conexão estável também funciona quando em nível ósseo? Na verdade, ótima pergunta, né? Quando você tem uma conexão Cone-Morse, né, que teoricamente ela tem que ser estável, não é? Você instalar ela infraósseo, você facilita a criação de perfil de emergência, porque você tem espaço de acomodação tecidual para estabelecer perfil de emergência. Se você instala esse implante a nível ósseo, principalmente o implante Ancrus, que tem tratamento no topo, então ele é um implante preparado para receber tecido sobre o topo do implante, o que acontece, Haroldo? Você vai ter um resultado não interessante, eu diria, né? Você vai correr riscos, por quê? Porque você pode ter adesão bacteriana no topo do implante e isso gerar remodelação, um processo inflamatório, e o pior, que você muitas vezes não vai ter espaço ou profundidade necessária para construir um perfil de emergência. Então, entenda que, na verdade, é uma construção de uma zona de transição interessante. E para que essa construção seja benéfica, você tem que posicionar o seu implante infraósseo, que seja 1 milímetro, porque sendo 1, você usa um transmucoso de 1,5, sendo 2,5, você usa um transmucoso de 3. Então, você vai selecionar o seu transmucoso, isso para rebordo cicatrizado, tá? Você vai selecionar de acordo com a profundidade do seu implante. O fato é que ele tem que estar infraósseo para minimizar os riscos de exposição da área tratada, que é no topo do seu implante. Perfeito? E criar automaticamente um espaço para perfil de emergência. Então, não é interessante que você deixe ele a nível ósseo, porque você corre risco. Muito bem. Próxima pergunta, do Fernando Caiate. Ele colocou, parabéns, Zé. Quais cuidados na cimentação coroa pilar? Ótimo. Na verdade, Fernando, vamos discutir os 2 pontos, né? Quando nós estamos cimentando a coroa sobre o pilar standard, tem muita gente que arrepia, né? Porque acaba que a zona de cimentação, a linha de cimentação fica mais profunda. Eu lembro muito bem quando eu estive na Alemanha, né, fazendo a apresentação sobre os implantes imediatos, lá eles questionaram muito esse aspecto. O fato que você consegue controlar o extravasamento de cimento a essa zona profunda de forma que você execute essa cimentação fora da boca. Como?
Você pode simplesmente, então, pegar um análogo, fazer a cimentação fora da boca, não é? Então, deixa eu até... Tem um videozinho aqui, deixa eu só... posso, Cris, rapidamente mostrar aqui o videozinho? Claro, ele até respondeu aqui no chat que ele estava questionando sobre o pilar standard mesmo. Deixa eu... Tem um vídeo aqui só para... Mostra como que faz... É que eu pulei essa fase, senão ia ficar muito longa a aula, já passei o tempo, né? Mas deixa eu mostrar aqui, que é bem interessante. Aqui, ó. Basicamente, é esse processo que a gente faz. Está compartilhada a tela? Não, não tá, Zé. E agora? Compartilhou ou não? Não. Então. Ótimo. Agora vai. Agora foi. Então, vamos lá. Olha aqui, ô, Fernando. Então, a gente faz esse procedimento para controlar. Inclusive, eu fiz esse slide por causa da presença da Alemanha. Então, olha só, você enche a coroa com cimento, cimenta no análogo, mas não chega até o final. Meio milímetro antes de chegar mais ou menos na linha de cimentação do abattement, não é? No final do abattement. Aí você limpa os excessos com uma gaze e leva em boca. Quando você faz isso, você já criou uma linha de cimentação fina e você minimiza extravasamento de cimento em zonas mais profundas. Então, dessa forma, automaticamente você não tem tanto o problema, né, de extravasamento a um nível mais profundo. Agora, então isso seria sobre o caso do standard, né? Quando você faz o T-base, é fora da boca, não tem problema. Quando você tem o abattement personalizado de zircônia, também as margens são superficiais. Mas eu queria chamar a atenção para esse caso aqui, ó, porque mudou-se um pouco os conceitos de cimentação quando a gente tem os pilares de zircônia. Então, no caso, quando eu tenho um pilar de zircônia, como nesse caso que eu mostrei para vocês, né, o que acontece? A adesão ao pilar de zircônia, Fernando, é um pouquinho dificultosa, né? Então, os trabalhos mais atuais mostram que não adianta simplesmente você limpar a zircônia e aplicar o primer com MDP, como o nome fosfatado. Então, é interessante que você ou faça o jateamento dessa zircônia fora da boca, ou se já em boca, proteja a margem com top dam e faça o jateamento com óxido de alumínio intraoral para criar como se fosse uma área mais porosa, né? A zircônia, e aí, então, a aplicação de silano, e na peça que vai ser cimentada sobre, no caso do silicato, o condicionamento habitual, né? Fluorídrico por 20 segundos e um cimento foto ou dual, dependendo da espessura da peça. Perfeito? Mas o interessante é que você faça o jateamento da zircônia, caso contrário, o risco de soltar quando lâmina é grande. Quando é coroa, não, porque quando é coroa você tem uma retenção friccional maior. Mas em caso de lâminas, é interessante que você já tenha essa zircônia antes. Porém, em boca, você tem que proteger os tecidos e os dentes adjacentes já estiver cimentado. Senão você vai asperizar, tirar glaze e vai danificar os dentes adjacentes. E se o pilar está instalado em boca, você não proteger com top dam e jatear, você automaticamente vai sangrar toda a sua gengiva. E aí você compromete o seu procedimento. Perfeito? Legal. O Dr. Celso Marques mandou uma aqui. Zé, foi mostrada uma imagem que é feito escaneamento de pilar standard. Por que não existe biblioteca de pilares? Questiono assim, é isso, né? Porque não existe biblioteca de pilares standard. Como refinar a adaptação da borda do pilar? Acho que é mais ou menos. Celso, na verdade, essa foi uma solução que eu comecei desde quando eu trabalho com Antlos, né? Eu até apresentei para a empresa a proposta, né? Que a gente criou essa solução sobre o escaneamento sobre o Antlos. Infelizmente, nós não temos o fluxo digital completo para o pilar standard, né? Para o Antlos, o fluxo digital ele está voltado com o pilar T-Base.
né? Porque ali você tem Scambora e tudo mais, né? Com o pilar standard, a gente não tem esse fluxo digital, porque nós não temos Scambora em cima do standard. Então, o que nós fazemos? A gente escaneia o pilar, não é? Com a Prime agora você consegue uma profundidade de escaneamento muito melhor do que o americano, né? Porque a Prime tem uma profundidade de até 2,5 de captura, né? E mesmo assim, em alguns casos, você não consegue ler a parte cervical, perfeito? Só que aí você tem alguns softwares que você consegue fazer a correlação de imagem. Porque aí você escaneia um pilar, um análogo do pilar fora da boca, insere como biblioteca, né, nesses softwares, e aí você, tendo a cópia de pelo menos 2/3 do pilar, já é o suficiente para você fazer a correlação das imagens, e aí nessa imagem que você tem na biblioteca, que você escaneou fora da boca, você consegue delimitar nitidamente a linha, né, de cimentação, e ali individualizar seu copo, coroa e tudo mais. Tá? Então, para o pilar standard, nós temos que lançar mão dessa biblioteca adicional que você vai adicionar ao software, ok? Tem mais uma aqui, Zé. Rodrigo Mello. A angulação do perfil de emergência da coroa na direção oclusal a partir da zona crítica não precisa ser tão suave como na zona subcrítica? Pode ser mais convexa? Angulação na zona crítica, né? Isso. Isso, exatamente, Rodrigo. O que acontece? Então, o conceito é assim, ó, a zona crítica é aquela zona que te dá sustentação para o zênite gengival, para a margem ali. Essa zona tem que ser convexa. Na verdade, é o contrário da subcrítica. Então, ela tem que ser levemente convexa. Para quê? Para sustentar sua margem. Porque, veja bem, se ela for, a margem gengival está aqui. Se ela for muito plana ou côncava, o que vai acontecer? Eu não vou ter sustentabilidade para a margem ela faz assim, ó, ela everte para baixo. A hora que ela everte, ela retrai e você perde volume. Além disso, que é o pior, o que acontece? Se você não criar uma adaptação aqui, ó, pode começar a entrar alimento aqui na fase de cicatrização, isso gera um processo inflamatório significante, o que pode gerar remodelações consideráveis na fase de cicatrização. Tem alguns casos, Rodrigo, que eu até faço o quê? Quando eu coloco o meu capuz personalizado ou meu provisório nessa área que é convexa, né, aqui do meu provisório, que chama de área crítica, eu dou um pontinho aqui e travo esse ponto no provisório, comprimindo essa margem no meu provisório, assim, ó. Porque quando eu comprimo ela, eu estou gerando um selamento aqui para não deixar entrar resíduo nessas regiões, visto que o meu provisório ou meu capuz, ele está tendo a função também no alvéolo imediato de tamponamento. Tamponamento para quem? Para segurar coágulo e o meu enxerto ósseo. Perfeito? Então, a zona crítica é isso mesmo, ela deve ser convexa, segurando a margem. E daí para baixo, que é a zona subcrítica, plana ou côncava, dando espaço para os tecidos. Muito bom. Zé, por enquanto são essas perguntas que temos. Enquanto você vai pensando aí qual você sugere para ganhar a mochila, eu só vou dar os últimos recados, tá? Ok. Vou projetar de novo o nosso... Já projetei, Cris. Estão vendo minha desculpa. tela? Tá, só que não está como apresentação. Deixa eu sair aqui, peraí. Pronto. Acho que agora foi? Isso. Vai lá, Fê. Boa noite a todos, eu sou Fernanda, trabalho no marketing da Dentsply Sirona, focada em implantes e biomateriais, e a gente queria comunicar a vocês, nossos clientes, parceiros aí de anos, assíduos e muito fãs desse sistema, que está há 30 anos no Brasil, esse ano comemora seu aniversário, né? Mais uma década emblemática, e com isso o time preparou promoções especiais.
incluindo com vários combos que se adapta a você no seu dia a dia de acordo com a sua demanda. Então, você que está precisando de um kit novo, a gente tem aqui um pacote com 50% de desconto e você ganha um kit cirúrgico. A gente sabe a importância, né, de ter brocas novas, ainda mais para adesão do tratamento, né, e para o implante cumprir de fato a sua biologia. Então, você que está precisando aí renovar seu kit, essa oportunidade com uma quantidade bem interessante de implantes e com desconto, metade do preço, e você ganha um kit cirúrgico. Você também que tem essa demanda de guiada, a gente também está com um pacote bem especial, com 45% de desconto em 40 implantes, e você ganha um kit de cirurgia guiada. E para você também que tem uma demanda não tão alta, mas quer de fato ou algum tipo de desconto, a gente também preparou para você também, a partir de 5 implantes, com 45% de desconto você ganha um implante, com 5 na compra de 5 implantes com 45% também de desconto, você ganha 3 implantes, e na compra de 20 implantes com 45% também de desconto, você ganha 8 implantes. Então, essas condições aqui estão super especiais somente nesse trimestre, tá? E até quando durarem os estoques. Então, converse com seus consultores, eles têm toda a tabela, todos os detalhes para vocês e adquirirem. E a última o combo, né? Fez um ano, na verdade, o lançamento do nosso biomaterial, o Ossex, em três tipos, né? Uma membrana, que é o Ossex Plus, o Volumax, que é membrana e arcabouço, e o Ossex Bonds, que é o nosso arcabouço de colágeno 100% reabsorvível, também com uma literatura super interessante. E estaremos também no Abros com o Hands-on, juntamente com uma grade que a Educação Clínica preparou, para vocês terem essa experiência. Então, a cada 5 implantes amplos com 45% de desconto, a gente está mantendo essa alçada bem grande, porque a gente sabe o quanto vocês são fanáticos pelo sistema, e acho que é uma forma de presenteá-los com isso, e você ganha 2 unidades do biomaterial Ossex. Então, converse com seus consultores para adquirir, né, o pacote ideal do seu dia a dia e da sua clínica. Obrigada, Agora, Fê. imagina. Só para pessoal relembrar, então, para quem não pegou no começo, não, só volta lá, Fer, para o QR Code, para quem vai estar aqui em São Paulo um dia antes do Abros, ou, né, vir para o Abros, se planejem aí para estar um dia antes, para quem não é de São Paulo, e participar com a gente aí do nosso grupo de discussões e o nosso coquetel de comemoração dos 30 anos, tá? Esse QR Code tem a ficha de inscrição, o link para se inscrever, certo? Zé, agora é sua vez. E depois, né, não deixem de passar lá no Abros para visitar a gente e tomar um café. E agora, Zé... Só acrescentando rapidinho, Cris, a gente tem como o Dentes Paisirana um patrocinador e está investido alto, a gente conseguiu 20% de desconto para vocês nesse código. Então, se vocês também quiserem mais entender como que vai ser desconto, converse com seus consultores, que a gente está com condições também bem legais para vocês participarem do congresso e da grade científica, tá bom? Obrigada, Fê. Zé, agora está na sua mão decidir para quem a gente vai enviar a mochila de Ânquilos. Você falou aquilo na fria, né, Cris? Não, na verdade, eu acho que todas as perguntas foram super pertinentes e interessantes, né? E para ser justo, eu não escolhi, enquanto vocês estavam falando, eu fiz um sorteio aqui, eu coloquei os nomezinhos aqui e fiz um sorteio para que eu não fosse injusto, né, diria, né? E o sorteado, porque todas as 3 perguntas foram ótimas, né? E o sorteado foi o Haroldo Freitas. Haroldo, muito bom.
Parabéns, então. Haroldo, se você puder entrar em contato com a gente, mandar aqui no chat. Manda no chat, Fer? Isso, manda no chat seu contato para a gente Aí pegar o já seu mandou um endereço. burro Ah, aqui. Manda seu contato parabéns. aqui para a gente, por favor, que daí a gente vai entrar em contato com você para pegar todas as suas informações e a gente poder enviar, tá bom? Então não deixa aqui de mandar seu número aqui para a gente. Pode mandar no chat ou no questões e Q&A aqui para a gente adicionar o seu número, tá bom? Enquanto ele escreve, então, Zé, queria agradecer mais uma vez todo o seu conhecimento aí por compartilhar com a gente, agradecer a todo mundo que ficou, né, que prestigiou e parou um tempinho aí do seu, geralmente já é a hora do descanso, né, para estar aqui com a gente. Então, mais uma vez, obrigado. Esperamos todos vocês lá na nossa academia no dia 20 e também no Abros para quem não puder participar no dia 20. Obrigado, Cris. Obrigado a todos também. Gente, boa noite. Até a próxima. Muito obrigada. Abraço. Tchau, tchau.